Imagina passar pelo inferno, onde a morte acaba se tornando um alívio para você. Essa é uma daquelas histórias onde você fica o vídeo todo com uma cara de nojo e tristeza, porque o que essa menina passou é algo que nem mesmo eu desejaria para o meu pior inimigo. E pior, tendo um final totalmente bizarro e perturbador. Olá amigos, eu sou o Atelstan, sejam todos muito bem-vindos a Evil Hunter. Se inscreva no canal e se você quer ajudar ao canal, assista esse vídeo até o final. Se você tem alguma indicação de algum caso criminal que você queira ver, ou outros vídeos que você queira ver aqui no canal, basta escrever nos comentários. Sem mais delongas, vamos ver um dos piores casos, se não o pior caso criminal do Japão. O caso de Furuta Junko, a menina que passou 44 dias no inferno. Furuta Junko nasceu em 18 de janeiro de 1971 na província de Saitama, na cidade de Misato. Ela morava junto com seus pais e os seus irmãos. Teve uma boa infância e a sua vida era regrada à escola, onde estudava no colégio Yashio Minami. Aos 17 anos, ela começou um trabalho de meio período desde outubro de 1988 em uma fábrica de moldagem de plástico. Ela tinha um sonho de economizar dinheiro e assim poder fazer algumas viagens. Ela era uma garota dedicada, que não deixava o trabalho atrapalhar a sua vida acadêmica, ou seja, tirava boa nota e além disso, ela tinha um sonho de ser cantora algum dia, uma idol, onde alguns diziam que ela também se parecia com uma idol da época, a Mariko Kurata. Seus amigos a descreviam como uma garota simpática, uma boa pessoa e popular. Mas nem ela, nem a sua família, nem os seus amigos poderiam imaginar o que aconteceria com ela um mês depois. Agora me deixe apresentar os outros personagens da nossa história. Em documentos oficiais, os 4 integrantes principais do crime eram conhecidos e foram registrados como A, B, C e D. Sendo eles Miyano Hiroshi, de 18 anos, sendo esse o cabeça principal do crime, Ogura Jo, de 17, Minato Shinji, de 16 e Watanabe Yasushi, de 17. Os 4 andavam pela região de Adachi. Eles tinham abandonado o ensino médio desde o verão de 1988, onde entraram para a vida do crime, se entrelaçando com a Yakuza. Com isso, os 4 praticavam alguns crimes mais simples, como roubos, e até mesmo os mais pesados, como sequestros. No dia 25 de novembro de 1988, a Junko estava voltando para casa em sua bicicleta quando foi abordada e jogada com um chute por um dos garotos, Miyano Hiroshi e Watanabe Yasushi. Aqui algumas fontes se divergem. Alguns falam que Hiroshi tinha pedido para namorar com Junko, e ela educadamente tinha recusado, despertando assim um ódio e rancor em Hiroshi. Outros dizem que os 2 garotos apenas estavam andando nas redondezas, buscando quem seria a próxima vítima deles, sendo essa a mais aceita. Outras também juntam as 2 versões, mas o fato é que ambos estavam lá, e aparentemente eles pediram desculpas e disseram que eles serviriam de companhia para levar Junko até em casa de forma segura. E ao que dá para entender é que ela conhecia eles, por eles terem estudado a mesma escola que ela. Assim, a Junko aceita. Aqui de novo algumas coisas se divergem. Algumas fontes citam que ao notar que ela não estava indo para casa, ela ficou com medo e tentou fugir. Mas os garotos a impediram, ameaçando a pobre garota dizendo que eles poderiam matar ela. Assim ela foi levada para um armazém e lá teve a sua primeira maldade, seguindo depois para um hotel. Outras fontes sugerem que eles não a levaram para um galpão, foram direto para o hotel em um táxi e lá a violaram. Depois disso, Hiroshi liga para os outros 2, Ogura Jo e Minato Shinji, falando que estava com uma nova garota e se gabando do que fez. Ogura diz para Hiroshi não liberar a garota pois ele queria aproveitar, e Shinji cede a sua casa. Assim, Hiroshi e Yasushi a levam para a casa de Shinji, no distrito de Ayase, em Adachi. Os pais de Shinji sabiam de muitas coisas, mas não falavam nada, nem mesmo denunciavam, pois os mesmos sabiam que eles faziam parte da Yakuza. Então, pelo medo, ficaram calados.
O local ficou conhecido como um ponto onde tinha uma garota disponível para atos, se é que você me entende. 2 dias depois do sequestro, em 27 de novembro de 1988, os pais de Junko notaram o sumiço da filha e foram até a polícia para registrar o seu desaparecimento. Mas tem algo que fez a esperança de Junko cair por terra. Hiroshi acaba sabendo que os pais dela foram até a polícia. Então, ele a obriga a ligar para os pais e assim dizer que fugiu de casa por livre e espontânea vontade e que estava tranquila e segura com alguns amigos. Na casa de Shinji, ela foi apresentada como namorada dele, mas os pais sabiam demais. No dia seguinte, Hiroshi convidou outros 2 amigos conhecidos e registrados criminalmente como G, sendo esse Nakamura Tetsuo, e L, sendo Ihara Koichi. E quando os garotos chegaram, puxaram Junko, onde a mesma acabou gritando e pedindo socorro. Os pais de Shinji acordaram, pois era madrugada, e foram ver o que estava acontecendo. Hiroshi segurou as pernas de Junko, enquanto Ihara colocou um travesseiro em seu rosto. Ela usava apenas uma camisa grande e uma saia que Hiroshi havia roubado. Após isso, Junko foi violada a noite toda por todos, ao ponto de chegar o momento onde ela parecia estar inconsciente. Não desmaiada, ela estava acordada, mas a sua visão estava apenas para cima, como se a sua sanidade ou qualquer vestígio de vida se esvaísse do seu corpo naquele momento. O inferno havia apenas começado. Os dias foram passando, e dia após dia, Junko era agredida fisicamente, psicologicamente e intimamente. Por 40 dias, Hiroshi convidava cada vez mais pessoas. Todos os dias, quase todos os horários. Uma verdadeira obra do diabo. Estimam-se que cerca de 500 homens e adolescentes passaram pela casa de Hiroshi, sendo que teve uma vez onde em um único dia passaram 12 pessoas. Diziam que muitas outras também sabiam disso. Pessoas de fora, mas elas não falaram nada para ninguém por medo. Foram tantas merdas, tantas coisas horríveis que nem mesmo eu posso citar elas aqui. Uma das coisas mais brandas que eles fizeram foi deixar ela dormindo em dias frios na varanda com poucas roupas, forçar ela a ingerir leite, água e álcool, e introduzir coisas nela em ambos os orifícios, incluindo fogos de artifício. É tanta coisa que eu recomendo você não pesquisar os detalhes desse caso para a sua própria sanidade. No final de dezembro, Junko estava tão desfigurada e fraca pela desnutrição que não conseguia mais andar, nem mesmo para se limpar no banheiro, onde ficava no andar de baixo. Assim, ela começava a exalar um fedor horrível, por conta do estado deplorável em que ela se encontrava. O grupo perdeu o interesse nela e foram atrás de outra. Conseguiram achar uma mulher de 19 anos para fazer o mesmo, mas depois ela foi liberada. No dia 4 de janeiro de 1989, Hiroshi estava jogando Mahjong e acabou perdendo. Com raiva, ele descarregou tudo em Junko, ao ponto de a incendiar. Ela tentou apagar o fogo, mas logo ficou imóvel, sem força. Mas ela não morreu. Ela implorava para partir. Não partir para casa, mas partir dessa vida. Eles não a deixavam. Assim ela virou um brinquedo deles. Socos e chutes eram constantes. Eles queimavam vela nela, incluindo em suas pálpebras. A situação ficou tão bizarra e ela estava tão deplorável com queimaduras, pus e sangue, que eles a enrolaram em um plástico e continuaram, até ela não se mexer mais. Finalmente, tendo assim a sua paz. 24 horas depois, ao ser avisado pelo seu irmão que Junko não se mexia mais e parecia ter ido dessa para melhor, Shinji fica desesperado junto com os outros e assim decidem descartar ela. Shinji e Joe enrolam ela em uns panos, alguns cobertores, e em seguida colocam ela em um tambor de 210 litros, 55 galões, e depois jogam concreto e a descartam em um terreno baldio. Teria sido o crime perfeito para eles,
se não fosse um pequeno detalhe. Sabe aquela menina de 19 anos que foi atacada em dezembro? Então, ela denunciou à polícia. Os policiais interrogaram Hiroshi, mas ele não sabia sobre o que exatamente era. E acreditando que os policiais sabiam sobre Junko e acreditando também que Joe havia contado algo, ele apenas disse onde encontrar Furuta Junko. Os policiais não entenderam o que ele quis dizer, mas eles foram investigar isso, já que esse não era o foco daquela investigação. Com isso, os policiais acharam um barril azul com alguns tufos de cabelo para fora do concreto, achando assim a pobre garota. No dia 1º de abril de 1989, Ogura Joe foi condenado à sentença de 5 a 10 anos de prisão por outro crime de abuso e depois foi atrelado a Junko, sendo liberado em agosto de 1990. E na época, ele se gabava pelo que ele havia feito, descrevendo o que ele havia feito. Ele, em 2004, acabou se envolvendo em outros delitos como agressão, roubo e demais coisas. E olha só que coisa bizarra. A mãe de Joe foi até o túmulo de Junko e a vandalizou. Por quê? Ela disse que foi por culpa da Junko que o seu filho teve a vida arruinada. Olha que bizarro, é tão bizarro que eu fico sem palavras para reagir a isso, senão apenas o sentimento de frustração para com essa mãe. E claro, com os garotos. Em julho de 1990, Hiroshi foi condenado a 20 anos de prisão, sendo essa a maior da época antes da prisão perpétua, recebendo a pena máxima já que ele era o líder e de maior. Em 2004, pediu liberdade condicional, onde foi negado. Em 2009, ele foi liberado, mas em janeiro de 2013 foi preso novamente por fraude. Porém, um mês depois, foi liberado por não ter provas suficientes para sua condenação. Yasushi teve uma das menores condenações, inicialmente receber uma pena de 4 anos, que depois se estendeu para 7 anos. Sobre os outros que foram até a casa de Shinji, um a um foram encontrados e condenados também. Por razões óbvias, e vendo a gravidade em que sua filha havia passado, os pais de Junko ficaram em choque ao saber das sentenças e foram para cima dos pais de Shinji, pois eles sabiam disso. Porém, o máximo que o tribunal fez foi pedir para que os pais de Shinji indenizassem os pais de Junko a 50 milhões de ienes, o que dá em torno de quase R$1.700.000. A comunidade japonesa ficou incrédula com o caso. Lembra quando eu disse que nos arquivos oficiais os garotos eram conhecidos como A, B, C, D, F, G e L? Então, quem vazou os nomes reais deles foram jornalistas da revista Shunkan Bunshun, alegando que devido à gravidade do caso, eles não deveriam ter nomes escondidos. No dia 2 de abril de 1989, ocorreu o funeral de Furuta Junko. Um dos amigos de Junko discursou: "Ju-chan, bem-vinda de volta. Nunca imaginei que nos veríamos novamente dessa maneira. Você deve ter sentido tanta dor, tanto sofrimento. Nós nunca vamos te esquecer. Ouvi dizer que o diretor lhe presenteou com um certificado de graduação. Então nós formamos juntos. Todos nós. Jun-chan, não há mais dor. Não há mais sofrimento. Por favor, descanse em paz." Também foi feito memorial para ela, e foi posto os dizeres: "Lembre-se de mim quando as flores desabrocharem no início da primavera. Lembre-se de mim nos dias ensolarados e na diversão que o verão traz. Lembre-se de mim no outono enquanto você caminha pelas folhas de ouro. E no inverno, lembre-se de mim nas histórias que são contadas. Mas acima de tudo, lembre-se que cada dia, desde o início, eu sempre estarei por perto, porque eu vivo dentro do seu coração." Escreva aqui nos comentários o que você acha sobre esse caso e também outros casos que eu possa trazer aqui no canal, além de outros vídeos. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Apoie o canal, pois eu só estou aqui por vocês. Agora, fique com Deus, tenha uma ótima noite e cuidado com a escuridão.